Bom dia Campo Grande, bom dia Mato Grosso do Sul e hoje com mais um quadro da nossa entrevista para que você conheça os pré-candidatos das eleições desse ano de 2018. Hoje nós temos aqui um pré-candidato que ele tem uma musiquinha antiga, mas que todo sul-mato-grossense nunca esqueceu. E está aqui, para quem ainda não conhece, conhecer. Maia aqui, Maia acolá. Muito obrigado, Maia, por ter aceito o nosso convite e estar aqui no nosso estúdio falando e conversando um pouco com os nossos ouvintes e o pessoal que acompanha o conteúdo MS. Obrigado por ter vindo. Uma alegria e uma grande satisfação estar aqui com você para conversarmos sobre a vida e sobre as coisas que haverão de acontecer em breve, que são as eleições. Isso aí. Para ver se a gente tem o resultado de um novo país a partir delas. Vai começar com a musiquinha? Vai trazer ela de volta? Olha, a tecnologia avançou muito. Quando eu lancei essa musiquinha, ela era um LP de 48 rotações, era LP. Agora nós temos pendrive. Para que você vai falar isso? Né? Então, mas ela vai estar rodando certamente, porque quando eu chego nos bairros, encontro as pessoas antigas, eles não me chamam nem pelo nome. Maia aqui, Maia acolá. Eu acho que ele me chamou de pessoa antiga, mas vamos lá. Não quis dizer isso, eu estou falando que as novas tecnologias. Maia, me diz uma coisa. Para muita gente, que o pessoal que é daqui, que é mais antigo aqui, o pessoal todo conhece o Maia, já ouviu falar do Maia, sabe dos trabalhos do Maia, que é um pecuarista, sempre defensor do agronegócio, né? E que sempre esteve envolvido na luta dentro da defesa do homem do campo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais para as pessoas que ainda não te conhecem. Qual foi o trajeto de vida do Maia, socialmente, culturalmente e classista dentro do nosso estado até hoje? Então vamos lá, quem sou? Meu nome é Francisco José Albuquerque Maia Costa. Sou nordestino de Alagoas. Nascido só, sou de uma família de 6 irmãos franciscos e 42 primo sobrinho do Francisco. Então devemos estar no Guinness como a família que mais Francisco existe. É Chico para todo lado. Comecei na política, desde cedo comecei a trabalhar e comecei na política como presidente do diretório da Faculdade de Direito. Depois saí candidato a vereador. Aos 23 anos fui eleito vereador de Campo Grande. Aos 25 presidente da Câmara, aos 26 vice-prefeito. E candidato a deputado federal, numa sequência de eleição em cima de eleição. Durante esse trajeto eu tive um acidente muito grave na cidade de Bonito, em 1998, por aí. E saí de lá... período que você se ausentou, né? Saí de lá com um problema de saúde muito sério, peguei uma diabetes número 1, extremamente nervosa e que me afetou profundamente. Tanto é que eu perdi 20 quilos em 30 dias. Naquele tempo tinha aquele negócio de AIDS, né? Cazuza morreu, fulano morreu, e os meus adversários aproveitaram e mataram de AIDS. E o meu médico falou, olha, você é um cara muito aguerrido, muito combativo, e é bom você dar um tempo política. E já que me mataram, eu aproveitei e me ausentei, peguei minha pastinha, pus embaixo do braço e fui tocar minha vida. Saí vendendo propaganda, montei a Zoom Publicidade e saí trabalhando nesses 30 anos na livre iniciativa. Depois os negócios foram prosperando, fui para produção rural, embora seja de família de produtores. Como produtor rural, planto floresta, agricultura, pecuária, produzo energia. Então eu sei o que é ter um umbigo no balcão, no comércio, e também enfrento as agruras do produtor rural, que hoje em dia planta sem saber o que vai colher, qual o preço do seu produto, quer dizer, não tem seguro,
uma política de juros muito cara, na pecuária também a situação está muito difícil, muito delicada. Há um ano atrás a arroba do boi 145, hoje já 130 e pouco. O produtor rural não tem segurança jurídica, é muito complicado a questão ambiental para cima dele. E no comércio, eu vivo também essa realidade, carga tributária muito grande, o país num momento de muita depressão, onde você vê as pessoas angustiadas, os empresários sufocados com essa carga tributária e com o custo do nosso país, os trabalhadores depressivos porque não sabem se amanhã continuam tendo seu emprego. Então a situação do país é muito complicada. Para se ter uma ideia, nós temos 14 milhões de brasileiros desempregados. O que não vem de encontro com as informações do governo federal, né? 14 milhões de desempregados, o que representa 52 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza. Então, esses 14 milhões de desempregados, que formam nesses 52 milhões, que é uma família, em média de 4 por família, nós temos uma Argentina de miseráveis no Brasil, de pessoas que estão ganhando desempregada, vivendo abaixo da linha de pobreza. E eu acredito que nesse momento político, esses 14 milhões de desempregados vão dar um troco para desempregar os responsáveis por essa política econômica. Aqueles políticos que estão no partido que manda, portanto, têm responsabilidade direta, e para desempregar aqueles que são omissos, que tendo mandato não têm combatido essa política econômica. Então eu acredito que os desempregados da política irão agora desempregar os políticos. Então nós vivemos um momento de grande transformação e eu acredito que nós teremos grandes surpresas nessas eleições. Maia está pré-candidato ao Senado pelo Podemos. E, lógico, essa é uma bandeira que você vai continuar, né, Maia, do empresariado, lutando do setor agropecuário, brigando por melhorias, né, e também com relação à questão de impostos, encargos. Existiria, assim, algum projeto específico que você tem em mente, tem vontade de tocar adiante e com o mandato de Senado seria mais fácil você estar empunhando isso? As grandes mudanças que terão de acontecer no país terão que acontecer em Brasília, pelo Senado e pela Câmara Federal. Primeira coisa que tem que ser feito é nós destravarmos esse país, diminuir a burocracia, implantar as reformas necessárias, como reforma tributária, reforma fiscal, reforma partidária. E nós tentarmos daí, não sei se até é o caso de uma nova Constituinte, nós enxugarmos a máquina pública e o tamanho do Estado. Menos Brasília e mais Brasil. Se nós não fizermos isso, nós não teremos competitividade de enfrentar esse mundo globalizado. Os nossos produtos não têm como competir com os custos de outros produtos. Veja bem, o presidente do Paraguai, eleito há 3 dias atrás, a bandeira dele era diminuir a carga tributária. E a carga tributária do Paraguai é 18%. Aqui a nossa é quase 40%. E ele quer diminuir a carga tributária para absorver o que já levou muitos do setor agropecuário para o Paraguai. Exatamente. Nós temos que ter um Estado menor para que as pessoas tenham motivação para empreender. Um país só desenvolve se tiver líderes empresariais. Um país só desenvolve se tiverem homens na livre iniciativa que tenham poder e capacidade de empreender, motivação para empreender. Como que você vai empreender num país onde você acorda, abre o jornal, é corrupção, é desmando, é isso. Você lê a televisão, é Polícia Federal, é algema, é isso. Você lê o jornal, é tornozela, é isso, é aquilo. De dia a polícia corre atrás dos políticos e à tarde os políticos correm da polícia. Quer dizer, desse jeito um país não tem condições para que os seus
filhos brasileiros possam acreditar e possam investir no país deles. Então nós temos que mudar. O povo é maravilhoso, o país é riquíssimo. Veja bem, um país desse que não tem terremoto, não tem maremoto, nós não temos conflitos de religião como tem outros países do Oriente Médio, né? Nós temos os povos que convivem bem, uma só língua num país continental como esse, um só meio de comunicação que interage entre todos nós. Então nós somos um país uníssono, raro isso no mundo, um continente, e nós patinamos. 5 anos você acena uma prosperidade, aí depois vem uma crise violenta. E qual que é o problema? Políticas desestruturadas, políticos que não têm compromisso com a sociedade. As pessoas chegam ao poder em busca de melhorar a sua vida e não de servir ao povo. Em busca de uma carreira pela qual ele não teve coragem de frequentar uma faculdade e acha que, porque tem muitos que dizem que é a profissão. Meio de vida. Meio de vida. É. Eles usam a política como meio de vida. Agora, eu não isento o povo dessa responsabilidade, mas porque esse tipo de oportunismo perante ao cargo público é por conta de quem coloca e elege e põe lá. Então, é por isso que essa é uma das razões que eu criei esse quadro, para que vocês, para que todos nós conheçamos um pouco mais sobre os pré-candidatos, para que a gente tenha um pouco mais de consciência na hora de eleger e de confiar um voto numa pessoa. A pessoa é ótima, maravilhosa, tá, mas tem estrutura para gerir um cargo público do qual ele está pleiteando dentro de uma eleição? Nós temos que avaliar. A pessoa pode ser íntegra, honesta, mas e aí? Isso é dever. Não pode ser o essencial. O que nós temos que começar a observar é o currículo das pessoas. Também. Quando você vai no supermercado comprar um produto de higiene pessoal ou um detergente, você vê no rótulo para que serve e qual a eficiência daquele produto. E quando você vai escolher o cara que vai gerir, que vai dirigir a vida do país, porque tudo é decisão política, do preço do feijão, do preço do petróleo, do emprego, do desemprego. E graças a Deus, o que acontece é pelos nossos políticos. As redes sociais, elas estão sendo assim de extrema importância ultimamente por conta disso. Por quê? Por um lado, é uma faca de dois gumes, porque por um lado traz a oportunidade para que as pessoas acessem. Não, essa reportagem, essa entrevista, por exemplo, ela vai estar às 6 horas da manhã do dia tal lá no site, para que a pessoa assista a tua entrevista. Mas naquele momento que foi disparada, ela não pôde, estava pegando ônibus, estava trabalhando, só que à noite, na hora que ela chegar, ela entra lá no site e vê. Ela não é. Nós vivemos numa maior revolução do mundo, que é uma revolução... Agora, o que a gente tem que tomar cuidado, que é, desculpa te cortar, mas só para concluir, é essa questão do fake news, que agora é crime, hein, gente? Vamos ficar espertos, vamos tomar cuidado com isso, de divulgar matéria falsa, de proliferar, porque muita gente compartilha o que lê na chamada, não clica para abrir o que está no conteúdo. Então, muito cuidado que você pode ser penalizado tanto quanto quem soltou isso. Hoje nós vivemos, há uma revolução de comportamento, né, no mundo inteiro, e as redes sociais, as mídias sociais são as grandes responsáveis. Há 20 anos atrás, quando Steve Jobs falava que ele tinha um aparelhinho e que a gente já era surpreendido em ter um monitor de um computador, depois nós passamos para o laptop e achava que aquilo era o que era, ele falava que o futuro estava na mão. Os aparelhos celulares, a gente falava, esses caras estão pirando. E hoje, olha o que virou. Então, as pessoas evoluem, o mundo é numa velocidade muito grande. Hoje eu fui na escola Juliano Varela de crianças de síndrome de Down. É um trabalho maravilhoso que eles fazem. E quando cheguei lá,
você tem que ver como as crianças de Down manuseiam o WhatsApp, São muito Facebook inteligentes. e redes sociais. Eles se comunicam com a maior naturalidade, se comunicam entre eles e entre o mundo. Então as redes sociais é a grande revolução. E a gente, uma vez eu estava em Portugal, em Lisboa, no restaurante, e no canto do restaurante tinha um banner, uma foto bem no canto, e a foto do Einstein, que ele dizia que a mente humana é como um paraquedas, só funciona, para funcionar tem que abrir. Então a gente tem que abrir a nossa cabeça para os novos tempos, aceitar as diferenças, aceitar as pessoas como são e tentar criar, cada um no seu espaço, cada um nas suas possibilidades, um mundo melhor. E aí por isso que eu estou aqui, eu não teria nenhum motivo, nenhum sentido eu sair candidato. Minha vida está organizada, eu acredito que eu sou um empresário que tenho mais a agradecer do que lamentar pela minha trajetória, pelo meu trabalho, meu, da minha mulher, tudo que nós temos construímos juntos. Eu teria que estar agora viajando o mundo, meus filhos já são cidadãos do mundo. Foi caçar sarna para se coçar. Mas eu digo uma coisa para você, minha querida. Quando a gente vai ganhando idade, precisa de desafio, né? E o cabelo cai, você vai no esteticista. Homem perde cabelo, mulher pinta de loiro. Você faz o implante. Se você está com problema nos olhos, o cara fala, olha, mexe na pálpebra, você vai lá e corrige. Aí não sei o que, tem uns que ousam colocar botox. Quer dizer, a parte estética você modifica, mas o interior e a sua essência você não muda. Não tem como. Se você nasceu teimoso, você morre teimoso. Se você é um cidadão que se envolve com as causas humanitárias, com o próximo, você envelhece com isso dentro de você. Então eu sou esse sujeito que tem essa chama. Eu não sei se isso é inerente do povo nordestino, mas eu trago essa carga dentro de mim, de ser um sujeito que não me conformo, de ser um sujeito que procuro melhorar em busca de justiça. E quando eu vi agora, depois de 30 anos acomodado fora da política, fiz política no tempo do Lúdio, no tempo do Pedro, onde os homens de bem seguiam regras que eram de princípios, de valores, as coisas simples, as coisas funcionais, as coisas práticas. O que é do povo, o que é meu, não é? Do Pedro Ossian eu aprendi a genialidade dele, quer dizer, um homem que enxergava muito além do seu tempo, que enxergou, por exemplo, que somente através das escolas que ele construiu, das universidades, 3 que ele fundou, ele poderia fazer com que o cidadão se transformasse pela educação e criasse oportunidades para melhorar a sua vida. Então eu fiz tudo que é obra, parque, escola, e eu tive a grata e feliz amizade de ser um amigo muito próximo dele. Do Lúdio eu aprendi que o simples é o principal, que o sujeito tem que ser simples, que o homem tem que ser generoso, que a causa humanitária é o que manda. Então eu vivi com esses 2 são suas referências políticas. Que são minhas referências. E eu volto depois de 30 anos, nesse mundo conturbado, experiente que eu estou, com conhecimento. Como que está a caminhada dentro dessa pré-campanha, Maia? Nós vimos aí acredito eu que seja a última divulgação de pesquisa, e como que está essa questão da sua pré-campanha, o que você me fala sobre essas pesquisas que vêm sendo apresentadas, que o brasileiro já anda bem desacreditado delas, né? Olha, para mim tem sido estimulante. Veja bem, eu comecei há 30 dias, estou muito distante do povão, quer dizer, eu tenho um conhecimento pelo meu trabalho, uma aceitação no meio do setor produtivo. E para você chegar na opinião pública, no povo, é corrido, não é fácil, não é na primeira hora. As pesquisas demonstram que 85% da população não tem candidato. Ou seja, os números que estão aí, você tem que considerar
em cima de um universo de 15%, não em cima de 100%. Então o sujeito que aparece numa pesquisa com 40%, na verdade ele tem 7%. O cidadão que aparece com 30% tem 5% e eu apareço com 5%, então eu devo ter 1%. Então, para mim, eu estou andando, estou fazendo uma campanha de vereador, indo de loja em loja, indo em feira, indo em posto de saúde, nas ruas, conversando com os empresários, conversando com os trabalhadores, pegando nas mãos, vendo cara amarrada. O cara vê quando se trata de política, parece que a população está traumatizada com políticos. Mas eu mostro para eles que, assim como eles, eu também sou vítima, que eu fiquei 30 anos fora disso, e nesses 30 anos o país deteriorou. Quer dizer, eu estou muito animado. O meu candidato a governador, ele representa a vontade da hora, que a questão ética é fundamental. As pessoas foram na rua, principalmente, em defesa da moralidade, da questão ética, do respeito. O Podemos hoje fechou para apoio. O Podemos tem essa grande referência nacional, esse político extraordinário, que é Álvaro Dias, que é o melhor currículo com respeito a todos os candidatos, mas é o melhor currículo, tem experiência política, é um homem moderno, é um homem contemporâneo, é um homem que tem conhecimento, tem visão ética e tem prática. Ele ficou o tempo todo combatendo essa turma aí que estava governando o país. E aqui nós apoiamos o governador, o pré-candidato, o doutor Odilon, exatamente porque nós acreditamos que isso é uma construção, não é? E uma construção, ela tem que começar em cima de bases sólidas, de um chão fino. E a base sólida é a ética, a moral. Virou uma promiscuidade a relação de poder. Você veja aqui no Estado, o governo do Estado fala aí que dá incentivos fiscais. Aí dá incentivos fiscais para os empresários virem aqui e gerar emprego. Aí vem um grande empresário numa delação e fala que o incentivo fiscal ele tem que dar 4% para o governador. Então, quer dizer, aí depois as empresas que têm compromisso, porque ganham incentivo fiscal, como é que ele vai cumprir a sua parte, sendo que ele dá 4% para o governador? Então isso é uma denúncia que está aí. Eu não estou falando, eu não estou acusando, eu não estou nada, eu estou apenas revelando o que está aí. Tanto é que o nosso governador atual está no CNJ, o ex-governador também está se defendendo. São tudo situações que estão a ser comprovadas. A classe política, toda ela, de certa forma, uns estão com advogados, outros estão se defendendo. Lógico que ninguém pode condenar ninguém antes disso, mas a verdade é essa. A verdade é essa. Quer dizer, está todo mundo enrolado de alguma forma, e por isso que eu acho que o juiz Odilon representa a vontade hoje. Hoje a gente tem opções, né? Essa questão, por exemplo, é uma questão que não está totalmente definida, mas nós temos situações aí totalmente definidas né, que já veio a vias de fato, com prisões e tudo, e isso sim eu acho que merece uma certa atenção, mas eu gostaria, Maia, que você encerrasse o nosso quadro agora, deixando um recado para a população de Mato Grosso do Sul, que fosse assim, bem especial com relação a essa campanha, a consciência da eleição, a consciência do voto, a necessidade de se votar, porque muita gente não está querendo votar. Então eu gostaria que você olhasse lá naquela câmera e falasse com o sul mato-grossense. Eu estou pré-candidato porque estou em consonância com a movimentação e a população que foram às ruas. Querendo o quê? Ética, reformas, justiça social, saúde, educação, infraestrutura, menos privilégios, menos Estado, mais Brasil, e nós queremos
ter com isso a partir do momento que as reformas forem implantadas. E elas terão que ser implantadas no Senado da República e no Congresso Nacional. Engana-se quem achar que trocar um João pelo Manuel aqui no Estado vai ter grande diferença se nós não mudarmos a política nacional, o conceito de fazer política, o modo de fazer política. Se nós fizermos isso, igualando o Brasil com as regras internacionais do país de primeiro mundo, onde você vê magistrados que andam de bicicleta, magistrados que ficam nas suas kitnets, nos seus pequenos escritórios sem ter grandes luxos, políticos da mesma forma, executivos idem que vão de bicicleta ou a pé para o seu trabalho. Aqui no Brasil, o sujeito pega um cargo de chefia, ele já tem um motorista com carro, com chapa branca e com tudo mais. Então nós temos que fazer com que o cidadão comum chegue ao poder. O poder tem que ser uma coisa simples. O poder tem que ser uma coisa acessível. O que tem que ser bonito são os hospitais, são os leitos, porque ali onde a pessoa precisa de ajuda, é o último socorro, ele tem que se sentir aparado. Onde tem que ser bem organizado são nos presídios, que ficam ali milhares de pessoas que irão pagar suas contas, mas tem que ter dignidade para ser ressocializado. Quem tem que ter, acima de tudo, melhor condição do que qualquer um são as crianças. Escolas de tempo integral. Durante a manhã, as crianças estudem os currículos normais, a parte da tarde, cursos profissionalizantes, incentivo para que o jovem trabalhe, menos carga tributária, menos burocracia, mais incentivo ao empreendedor, ao empresário, porque nós temos que gerar emprego, gerar emprego, gerar emprego. O emprego é que dignifica as pessoas. É triste andar nos bairros como eu ando e ver homens fortes, jovens saudáveis e desempregados. E ficam abalados psicologicamente, porque não tem como se impor ou de estar perante a sua família. São homens que estão derrotados sem ter culpa, que são vítimas de um sistema cruel, de um sistema injusto e de um mecanismo que nos escraviza, que nos destrói e que nos sacrifica. É por isso que eu sou candidato a senador. Para atravessar o lado do Luiz Odilon, esse pântano, e meter um punhal no peito desse dragão que se chama sistema político brasileiro. Muito obrigada, Maia.